Se o pecador não cair aos cacos, ele não consegue ser refeito. E só a palavra de Deus faz isso, mais nada. Irmãos e irmãs, muito bom dia para todos. É um privilégio muito grande estar com vocês para apresentar um pouco da palavra do nosso Deus com esse foco na exposição bíblica. Quero, antes de abrir a palavra de Deus, falar rapidamente sobre este livro que saiu recentemente, não mais do que um mês, está à disposição de vocês. Ele trata exclusivamente da pregação expositiva bíblica. Faz parte da minha pesquisa doutoral e pós-doutoral, e ele trata basicamente de duas grandes questões, a questão de fundamentação bíblica e teológica e também da questão prática. Na questão da fundamentação bíblica e teológica, eu vou ao Antigo Testamento, Novo Testamento, fundamento também a pregação expositiva na história da igreja cristã, entra um pouco também na questão da reforma protestante, no pós-reforma com os pioneiros, avanço também para o pensamento contemporâneo sobre a pregação expositiva bíblica, entro também nos meandros da igreja adventista do sétimo dia, que é muito, mas muito escassa nessa questão da pregação expositiva bíblica, e depois trato das questões mais práticas, desde a pessoa do pregador, como que deve ser, e também a questão da sua preparação para a pregação. Nisso eu entro na questão do alvo da pregação, os objetivos da pregação e também como elaborar uma pregação bíblica expositiva passo a passo. E também entro na questão da aplicação, que é algo muito, muito, muito importante na exposição. Ok? Está à sua disposição, com preço bem promocional para todos os alunos aqui do nosso querido SALT. Eu não vou fazer um sermão expositivo, não é nada disso, é uma aula sobre pregação expositiva bíblica. E eu quero me valer de um texto bíblico que, ao longo da história da igreja, inclusive no pensamento contemporâneo, ele consegue apresentar para a gente uma espécie de modelo de exposição bíblica. E isso é consagrado, desde a história da igreja cristã até na prática dos pregadores contemporâneos. Convido a todos, então, a abrir a palavra de Deus com amor, reverência e fé, no livro de Atos, capítulo de número 2. Faremos uma leitura prévia e depois, ao longo da aula, irei destacando algumas questões. Então, vamos ler capítulo de número 2 do livro de Atos, versículo 14, 15 e 16. Assim diz o nosso Senhor: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos neste belo ambiente, casa de oração, e queremos mais uma vez, Senhor, rogar a presença e a bênção do Teu Espírito em nós, para que haja em nós. Uma vez que a Tua palavra foi aberta, lida, será agora explicada e aplicada, que o Teu Espírito maravilhoso haja em cada um de nós individualmente, de acordo com a necessidade de cada um, para a Tua glória e para a edificação espiritual dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nosso amado Rei e Salvador. Amém. Ao longo dos séculos, o capítulo 2, especialmente o sermão de Pedro, alocado aqui basicamente do versículo 21 até o versículo de número 38, foi tido como a primeira grande pregação evangelística da igreja cristã primitiva e algo que ofereceria para a igreja e pregadores
uma espécie de modelos. Isto é consagrado nos mais atuais e mais importantes pregadores contemporâneos. Século passado, por exemplo, você tem Stott, que viu isto como um modelo. Você tem no tempo presente, já falecido recentemente, MacArthur, que também reconhece uma espécie de modelo. Você tem Steve Lawson, que foi um dos meus professores, ele também reconhece isso como uma espécie de modelo. Mais recentemente, Hernandes Dias Lopes, que também foi meu professor, e o nosso Nicodemos Lopes. Esses homens, eles olham para o capítulo 2 e veem uma espécie de modelo de pregação expositiva bíblica. E nessa aula eu quero cavar um pouquinho e mostrar para vocês que há um modelo bíblico, sim, a ser visualizado para que então nossas mensagens possam ter esse tipo de norte, quando assim a gente for apresentar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a gente vê que Pedro, quando assumiu a pregação pública no Pentecostes, ele apresentou o texto. Esse é o primeiro ponto. Quando cada pregador subir ao púlpito para pregar, ele precisa inicialmente apresentar o texto. Ele não deve falar nada de sua cabeça, do seu coração, das suas experiências, da sua história. Ele apresenta o texto, em primeiríssimo lugar. Assim, ele já está dando um recado para a sua plateia de que tudo que ele vai falar vai emergir do texto. E pregação expositiva parte desse pressuposto. O texto domina tudo. Ele é o centro. E ele, então, faz a obra de esclarecimento da vontade de Deus para a igreja. E é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui. Quando ele sobe, quando ele se levanta para pregar, ele não fala de suas coisas. Ele, em primeiro lugar, apresenta o texto. Ele tem um texto. Ele selecionou um texto. E o texto dele é exatamente o texto de Joel. Seria mais ou menos assim, quando você subir ao púlpito, depois da sua saudação e da sua introdução, você apresenta o texto. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2. E é exatamente esta porção da Escritura que você vai discorrer. Necessariamente, você apresentando o texto, você precisa tratar esse texto. Nada de divagar por outros universos. Você vai apresentar aquilo que você apresentou. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 2. O apóstolo Pedro, ele cita o livro de Joel. Mais ou menos assim: irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus em Joel, capítulo 2. E ele, depois que apresenta o capítulo 2, do versículo 23 em diante, ele vai ler esta porção bíblica. Eis aqui, então, meus irmãos, o segundo ponto de uma apresentação, de uma pregação da palavra de Deus. Você vai ler o texto citado. Leia o texto citado. Peça que todos acompanhem o texto citado. Todo mundo deve olhar para as santas palavras de Deus, as letras santas de Deus. Ao longo da história, meus irmãos, há um acordo entre os grandes expositores de que o texto, mesmo sem uma devida explicação, ele sendo lido, ele tem um poder magnífico de tocar a mente e o coração do leitor, seja do mais culto ou não. A plateia, a igreja, o povo precisa olhar e ler o texto que você citou. E é o que Pedro faz aqui em segundo lugar. Ele vai ler. No verso 16, você tem lá: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Esse é o texto dele. E agora ele vai ler o texto. Não é um estudo bíblico, pregação expositiva não é um estudo bíblico. Você não deve pedir para 2, 3, 4 ou 5 lerem a porção que você citou. Você é um arauto de Deus, você vai dizer exatamente aquilo que Deus já te disse, em particular, no seu escritório. Então você vai agora expor
publicamente o texto citado. É exatamente o nosso segundo ponto a ser tratado, é a leitura do texto, do 17 ao 21. Acompanhe comigo então a leitura que Pedro fez no Pentecoste. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro faz a leitura do texto de Joel na íntegra. E ele já caminha para um tipo de proposição. A proposição dele, a proposta dele, a proposta dele, a tese dele, está exatamente no verso 21. Todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está diante de um grupo eclético, que veio das mais variadas nações do mundo antigo. E ele quer que todo mundo entenda quem é o Senhor de Joel, capítulo 2. Todo mundo que invocá-lo vai ser salvo. Então, prestem bastante atenção nisso. Em primeiro lugar, você vai apresentar o texto. Vamos abrir a palavra de Deus em Joel, capítulo 2. Todo mundo abre. Em segundo lugar, você vai ler o texto que você citou. Faz uma leitura pública, adequada, com boa dicção, respeitando os sinais. À medida que você vai lendo, todo mundo vai percebendo se você é íntimo do texto ou não, se você enamorou-se do texto ou não, se você é amigo do texto ou não. Se é uma leitura defeituosa, você já sai perdendo numa pregação. Depois que você lê o texto, você vai explicar o texto. É o nosso terceiro ponto aqui, no modelo de pregação expositiva. A explicação, ela vai do verso 21 ao verso 24. É o que Pedro faz. Ele apresenta o texto, ele lê o texto, e agora ele explica o texto. É o que nós vamos ver agora no capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24. Acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas. Agora ele explica. Atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Apóstolo Pedro, meus irmãos, ele explica o texto. Claro que no final do sermão dele ele vai dizer que muitas coisas foram ditas. Lucas registra isso. Então é possível que aqui você tenha um resumo do sermão de Pedro. E é bem provável que nas cartas petrinas, lá no final da Bíblia, ele tenha expandido um pouco mais o seu conteúdo exposto aqui no capítulo 2. Lá ele vai falar de coisas que não estão aqui. Talvez embrionariamente você consiga ver algumas coisas que lá nas cartas ele detalha muito bem, com bastante clareza. Então aqui, meus irmãos, ele esclarece, ele explica especialmente a sua tese do verso de número 21. Todo mundo que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então, a ideia de Pedro é explicar para a sua plateia quem é este Senhor que precisa ser invocado para que haja salvação naquela multidão. Essa é a grande ideia de Pedro. Quem é o Senhor que precisa ser chamado para dentro do coração
para a salvação. Então, no verso 22 até o versículo 24, ele vai trazer uma explicação desse Senhor. Ele vai dizer que é Jesus o Nazareno. E ninguém tenha dúvida acerca do Senhor a ser invocado. É Jesus o Nazareno. Este é varão aprovado por Deus, diante de todo mundo, com sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Diz que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus. Então ele explica quem é o Senhor que deve ser invocado. A pregação expositiva é isso. Apresentação do texto, leitura do texto, explicação do texto. Explicou o texto, avança para um nível superior, que é a fundamentação da sua explicação com textos similares, não muitos, mas poucos, que trazem um pouco mais de luz, de clareza, de convencimento às mentes ouvintes. E o que Pedro faz aqui é exatamente isto. Ele vai fundamentar um pouco mais a sua explicação breve. E ele vai a textos conhecidos daquele grupo de judeus e prosélitos. Ele pega textos messiânicos para que todo mundo possa entender que aquele Senhor não é Davi, nem outro, mas o próprio Nazareno, o Senhor Jesus Cristo. E todo mundo agora entende que ele deve ser invocado. É este que deve ser invocado. Pedro ele vai citar textos de Salmos, Salmo 16, Salmo 132, Salmo 110, a partir do versículo de número 25. Olha comigo lá, do 25 até o 35. É a fundamentação petrina. 25 a 35, ele cita 3 porções do Antigo Testamento, em Salmos. Porque a respeito dele, desse Senhor, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Há muita questão aqui voltada ao Senhor de Joel, que deve ser invocado. Pedro já explicou que é Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. E agora, recorrendo aos salmos de Davi, salmos messiânicos, ele fundamenta dizendo ser o Messias, que foi morto, sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus. E agora apresenta o diálogo intertrinitariano entre o Pai e o Filho, para dizer que realmente aquele Senhor é o Filho de Deus, vindo à terra e feito o serviço redentor na cruz. Então não perca o fio. Em primeiro lugar, apresente o texto, leia o texto, explique o texto, fundamente o texto, com outros textos bíblicos,
não com tuas coisas, com tuas histórias, mas com outros textos claros da palavra de Deus, similares, mais aprofundados talvez, que ampliem um pouco mais o quadro da sua explicação. Não muitos textos, você percebe que Pedro apresenta apenas 3 porções aqui, não precisa citar 10, 20, 30 textos, apenas 1, 2 ou 3 a mais, que dê uma sustentação a mais à sua explicação. Depois disto, as mentes e corações estão convencidos pelo poder claro da palavra de Deus. E agora o próximo nível é a sintetização. É uma espécie de resumo. É o que vai dizer o versículo 36. Esse verso 36 é uma obra-prima. Como é que ele conseguiu sintetizar tudo num único versículo aqui? Precisa de muita meditação, concentração, verificação, leitura atenta do texto. Veja comigo o número 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, todo mundo que está me ouvindo aqui, estejam certos de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, observem bem, Senhor e Cristo. Então ele volta ao início, lá no versículo de número 21. Todo mundo que invocar o nome do Senhor. Quem é esse Senhor? Ele explicou, é Jesus de Nazaré, que veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Amém. E agora, na sua síntese, ele volta à carga, dizendo: Deus ressuscitou ele e o fez Senhor e Cristo. Jesus é o seu nome Salvador, Senhor é o seu nome forte, Cristo, meus irmãos, é o seu nome soberano. Esse é aquele que deve ser invocado. E depois disso, ele avança para a sua conclusão, é a aplicação de tudo aquilo que ele apresentou. Na aplicação de Pedro, ele usa apenas 3 questões redentoras. 3 questões redentoras. Mas eu avancei um pouquinho mais e coloquei para vocês, além das 3, mais 2. Portanto, eu quero finalizar a minha aula aqui apresentando a vocês 5 aplicações práticas em cima do sermão de Pedro. Ele já aplicou 3, eu acrescentei mais 2. Na aplicação de Pedro, no versículo 37 e 38, ele vai dizer: arrependam, em primeiro lugar. Depois ele diz: sejam batizados, em segundo lugar. Depois ele vai dizer: cada um de vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a aplicação petrina. Arrependimento, batismo e recebimento do Espírito. Mas eu quero partir para 5 aplicações, tomando as 3 de Pedro, obviamente. A primeira delas está no verso 37. Olha comigo lá, meu amigo. Número 37. Ouvindo eles estas coisas. Ou seja, o grupo de homens que estava ouvindo Pedro, vindo de todas as partes do mundo antigo, entendeu que, invocando o nome de Jesus de Nazaré, seriam salvos. Então é isso que ele vai dizer aqui no verso 37. Ouvindo eles estas coisas. Essa é a primeira grande verdade que eu quero sacar aqui e colocar dentro do teu coração. Eles estavam ouvindo estas coisas de Pedro, que não eram coisas de Pedro, mas de Joel, mas que não era de Joel, era de Deus. Se no seu quarto você ler o sermão de Pedro todinho e destacar quantas vezes Pedro usa o termo Deus, você fica impressionado. É uma mensagem altamente teocêntrica, mas também cristocêntrica em sua mais profunda essência.
Mas também há muito do Espírito Santo de Deus, porque Joel trata do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e Pedro alonga essa ideia. Portanto, você tem uma mensagem trinitariana. Ele só prega, irmãos, Deus, o Deus triuno. Ouvindo eles estas coisas, quais coisas? As coisas redentoras do Deus triuno. O pregador expositivo, ele não sobe ao púlpito para pregar as suas coisas. Entenda isso. Não são as tuas coisas que convencem a mente humana. Suas filosofias, por mais belas que sejam, suas ideologias políticas, por mais interessantes que sejam. Nada disso. Não são suas historinhas, seus testemunhos. O que mexe na mente, no coração do ouvinte, são estas coisas redentoras. Essa é a minha primeira grande ideia aqui no final. O expositor, ele tem que pregar as coisas redentoras de Deus. Somente elas, mais nada. E assim você exalta a palavra soberana de Deus e exalta aquele que a emitiu. E você diminui para que ele cresça o tempo todo. O que vemos nos púlpitos modernos de todas as confissões, eu investiguei isso por mais de 14 anos. É homens e mulheres pregando suas coisas, se exaltando, e a palavra de Deus escondida. Exposição parte dessa ideia. O texto origina tudo para a glória de Deus e edificação dos ouvintes da casa de Deus. Então, pregue estas coisas, em primeiro lugar. Segundo lugar, estas coisas redentoras de Deus vão compungir o coração dos ouvintes. Irmãos e irmãs, se estas coisas não compungir o coração do ouvinte, nada mais penetra o coração do ouvinte. Não se iluda. Essa é a segunda grande verdade. Compungir o coração. A imagem que está por trás do termo grego é a seguinte: um soldado na batalha saca sua espada afiadíssima e enfia no coração do inimigo e estraçalha o coração do inimigo. Mata o inimigo. Eis aqui o poder da palavra de Deus, irmãos. Penetra no mais íntimo do coração do ouvinte e arrebenta com tudo. É o que acontece aqui em Atos 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A palavra de Deus entrou qual espada afiada de 2 gumes, Hebreus 4. É uma palavra poderosa que penetra, irmãos, dividindo tudo. Se o pecador não cair aos cacos, ele não consegue ser refeito. E só a palavra de Deus faz isso. Mais nada. Ouvindo eles estas coisas, primeira grande verdade que eu quero tirar aqui. Somente pregue estas coisas, não as tuas coisas. Por mais belas que sejam. E não é fácil, porque a língua coça. Coração, há uma tendência muito diabólica que todos vocês precisam saber lidar bem com ela. No púlpito você querer se dar bem. Não é querer se dar bem. É falar bem de Deus e da sua soberana palavra. Só isso. É Deus que vai fazer a obra na mente e no coração dos ouvintes. Não é o teu jeitinho, teus movimentos corporais, tua oratória, tua comunicação bela e fluente. Nada disso. Tua roupa, nada disso. Pregação expositiva é o texto, o tempo todo. Você fazendo isso, você está exaltando aquele que
emitiu o texto, que revelou o texto. Então você prega é para a glória dele. Amém, Senhor Deus. Então, em segundo lugar, é a compunção. É a palavra que penetra. Se ela não penetrar o coração humano, não tem conversão. É impossível. A segunda grande verdade. Ouviram estas coisas, coração foi tocado. E agora tocado, Pedro diz, arrependam dos seus pecados. Deixem o caminho mau. Deixem de transgredir a palavra de Deus. Convertam-se a Cristo, Senhor. Vivam com Ele. Essa é a terceira grande verdade prática que eu estou tirando aqui. Ninguém é salvo se não se arrepender dos seus pecados. Ricos e pobres são convocados pela palavra de Deus a se arrepender. Homens e mulheres, todo mundo precisa se arrepender. Senão não tem reino eterno. Em quarto lugar, meus irmãos, é necessário que haja o batismo. Arrependeu? Observem bem a sequência puramente evangélica, do evangelho puro. Para que haja salvação, é necessário ouvir estas coisas. A palavra de Deus penetrar o mais íntimo do coração, arrepender dos pecados. E arrependendo, agora sim, desça as águas batismais e case-se com Cristo para sempre. Com esse Senhor maravilhoso que você invocou. E após o batismo é necessário, então, caminhar com Ele. E esta é a obra do Espírito Santo de Deus. E derramarei sobre vós o dom do Espírito Santo. Aqui você tem a quinta verdade prática. Você vai receber o mesmo dom do Espírito que nós estamos tendo aqui. Pregação expositiva parte desse modelo aqui, bíblico. Meu pós-doutorado analisou o capítulo 2, o capítulo 7, Estevão, e sua pregação, e o capítulo 13 de Atos, Paulo, e viu similaridades, modelos extraordinários similares. Finalizando, é necessário apresentar o texto, ler o texto, explicar o texto, fundamentar o texto, resumir o texto e aplicar o texto. Depois que faz isso, fica fácil de você pedir uma reação para o seu público. Fica ou não fica? Você não precisa dar cambalhotas no púlpito. Fica fácil você pedir para levantar a mão, ficar em pé, dar um passo à frente, tomar uma decisão final. E é isso que eu faço e muitos evangelistas fazem nas suas conferências. Então esqueça de você mesmo e concentre-se no texto. Trabalhe bem o texto. Deus vai abençoar muito você e seu ministério de pregação. Eu desejo que você siga esse modelo. Claro que você pode ajustar muita coisa, obviamente, isso não é uma coisa fechada, mas isso é consagrado na história da igreja cristã e na história do ministério de pregação expositivo dos mais renomados expositores antigos e modernos. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga.